O Verbo como Criador. Esse é o segundo ponto da nossa lição e que estaremos estudando neste momento. Nós já publicamos um primeiro vídeo com o comentário do primeiro ponto que trazia o tema O Verbo como Deus Eterno. E a partir de agora estaremos fazendo o comentário do segundo ponto da nossa lição de número 6, que será ministrada nas nossas igrejas nesse próximo domingo, dia 8 de fevereiro do ano de 2026. Vem comigo e vamos meditar na santa e poderosa palavra de Deus. E o segundo ponto do que nós vamos comentar agora procuraremos compreender o Logos como o agente da criação, o Logos como a fonte e a origem da vida e o Logos como a luz do mundo. Essa palavra vai ser maravilhosa e com certeza vai tocar o seu coração. Então vamos juntos, a partir desse momento, com o subponto, o agente da criação. O nosso comentarista diz o seguinte: a Bíblia declara que no princípio criou Deus, Gênesis 1:1, parte A do versículo. A expressão criou traduz a palavra hebraica bará, termo reservado à atividade criadora de Deus. O Gênesis afirma que o universo foi criado por Deus a partir do nada. Isso é uma coisa incrível, porque Deus traz à existência, Deus é o único ser, aliás, que é capaz de trazer à existência alguma coisa a partir do nada. A doutrina de Deus como Criador possui fundamentos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E aí, aqui eu passo a citar alguns textos que o nosso comentarista traz como referência. Primeiro, Salmos 33:6, depois Isaías 45:12. Também Atos 17:24 e Romanos capítulo 1, versículo 20. Esses textos vão comprovar a mensagem que nós estamos trabalhando, pois eles apresentam Deus como o único criador e sustentador dos universos ou de todas as coisas que foram criadas. Nesse sentido, João apresenta Jesus também como criador. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1:3. Este versículo enfatiza a divindade do Verbo, uma vez que a criação é obra exclusiva de Deus. Desse modo, o Filho é o agente ativo da criação do universo. Nós temos aqui mais uma referência, que é Hebreus 1:2. O comentarista da nossa lição parte do livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, parte A do versículo, para levantar a questão e demonstrar como as Sagradas Escrituras no Antigo Testamento apresenta Deus sendo o Criador do universo, ou o Criador de todas as coisas que existem. Nesse sentido, de um modo maravilhoso e extraordinário, Deus traz essas coisas do nada, ou seja, a partir de si mesmo. Diga-se de passagem que o nada não pode gerar nada. Então, quando Deus cria, Deus está criando todas as coisas a partir dele mesmo. Então, quando não havia absolutamente nada, Deus disse: haja luz, e houve luz, conforme o mandado da palavra de Deus. E aí o nosso autor, o nosso comentarista, ele faz uma conexão entre o que está escrito lá no Antigo Testamento com o que está escrito no Novo Testamento. E em especial o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Por quê? Porque João está fazendo essa conexão. A Bíblia no Antigo Testamento, as Sagradas Escrituras no Antigo Testamento, nos apresenta Deus como Criador de todas as coisas. E João diz: todas as coisas foram feitas por ele. Quem é ele? Jesus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, João agora está apresentando Jesus como coautor ou como o responsável, como a origem de toda a criação. Ele, Jesus, é de fato o Criador de todas as coisas. Assim como o Pai é apresentado no Antigo Testamento,
ele, o Filho, Jesus, é apresentado no Novo Testamento como o Criador, aquele que deu origem a todas as coisas, aquele que trouxe à existência aquilo que ainda não existia: a luz, a terra, os céus, as águas dos mares, enfim, os animais, as plantas e, por fim, o homem, que foi posto aqui na terra como a coroa da criação de Deus. Jesus Cristo, nesse sentido, é apresentado como o grande responsável por esta criação, por trazer à existência todos esses elementos que compõem o nosso universo, a nossa terra e inclusive nós, seres humanos. Nós podemos afirmar nesse sentido que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é, sem dúvida alguma, o agente ativo no processo da criação. Continuando com o estudo da nossa lição, vamos para o nosso segundo subponto, que traz o tema a fonte de vida, ou a fonte da vida. Diz assim o nosso comentarista: o apóstolo João enfatiza com clareza que nele estava a vida. João capítulo 1, versículo 4, parte A do versículo. Referindo-se ao verbo eterno, Jesus Cristo. Esta declaração revela que o verbo é a fonte absoluta e originária de toda forma de vida, tanto física como espiritual e eterna. E aí nós temos aqui algumas referências apresentadas pelo nosso comentarista, que é Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, e também o primeira epístola de João, capítulo 5, os versículos 11 e 12, que vão trazer mais ou menos a ideia de que Jesus Cristo, ele possui, ou ele é possuidor da vida. E nós, seres humanos, nós, criaturas de suas mãos, só podemos ter vida se estivermos em Jesus Cristo. Porque a vida que nós temos, ela emana de Jesus para nós. É Ele quem nos dá a vida. Por isso, quem tem ao Filho, tem a vida. E quem não tem ao Filho, não tem a vida eterna. A expressão, continua o nosso comentarista, denota a autossuficiência do verbo, uma característica específica da divindade. Aí ele traz aqui um texto do livro de Atos, capítulo 17, versículo 25, que nós não vamos ler nesse momento. Jesus não depende de nada ou de ninguém para viver. Eu acho que nós já falamos sobre isso em outros momentos. Ele compartilha da mesma substância divina. Aí traz um texto que diz o seguinte: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. João capítulo 5, versículo 26. Essa verdade afirma que a vida eterna e imutável que está no Pai está igualmente no Filho, apontando para a mesma essência entre as pessoas da Trindade. E aí nós temos aqui algumas referências, que é Evangelho de João 10, 30, 14, 9 e 17 e 5, que são as referências dos textos bíblicos que vão confirmar, que vão fundamentar a crença ou a ideia de que, assim como o Pai tem vida em si mesmo, o Filho também tem essa vida em si mesmo e é autoexistente, existindo por si só, sem depender de absolutamente nada, nem ninguém, força alguma que seja externo a ele. E aqui o que nós estamos vendo aqui, desde o primeiro subponto que nós comentamos e até esse momento, é que todas as características que são apresentadas ao Pai, por exemplo, a característica, a função de criador, vimos lá no livro do Gênesis, no princípio criou Deus. Vimos no Evangelho de João 1, 3, todas as coisas foram criadas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Agora nós estamos observando, nós estamos vendo que Ele, Jesus, assim como o Pai, tem a vida em si mesmo. Isso significa dizer o quê? Já falamos, mas agora vamos repetir de novo. Significa dizer que Jesus é autoexistente. Lembra do nosso primeiro comentário, no nosso primeiro ponto?
quando eu falei que nesse sentido nós precisamos compreender o espaço e o tempo aonde Deus é, que é diferente do espaço e tempo aonde nós existimos. Pois é, porque Jesus, assim como o Pai, está nesse espaço e tempo que nós chamamos de pâncronos, tendo assim essa relação, tendo assim essa característica desse ser que nunca teve início, nunca teve fim, que está no passado, está no presente e já está no futuro também. Então, tudo isso ele é aplicado tanto ao Pai como ao Filho, e posteriormente nós vamos ver também aplicado ao Espírito Santo de Deus. Então, na verdade, a Bíblia Sagrada vai apresentar as três pessoas da Trindade como sendo os responsáveis pela a origem da vida, por criar a vida. A vida, nesse sentido, nem na Terra, nem em lugar nenhum dos universos, veio a partir do nada. Até porque, como nós já falamos, o nada é incapaz de criar alguma coisa. O nada não gera nada. Todas as coisas que nós conhecemos, todas as coisas que estão no nosso universo, na nossa Terra, no nosso planeta, só pode ser gerada a partir de alguma coisa. Porque somente Deus, como já falamos e agora eu repito, somente Deus, e aí na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é capaz de trazer do nada a existência de alguma coisa ou de algum elemento nesse sentido. E aí Jesus Cristo nos é apresentado como aquele que é a origem e a fonte da vida que emana para nós. Nós só temos vida porque Jesus nos dá a vida, tanto no aspecto físico, biológico, como também no aspecto espiritual. Nós só temos vida se nós estivermos em Cristo Jesus. Por quê? Porque tanto a vida física como a vida espiritual tem origem nele e emana dele para nós. E agora vamos para o nosso terceiro e último subponto, que traz o tema A Luz dos Homens. E aí o nosso comentarista diz o seguinte: o texto bíblico assevera que a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. João capítulo 1, versículo 4, parte B do versículo, e também o versículo 5. Prossegue o nosso comentarista dizendo: a metáfora da luz simboliza o caráter de Deus, porque nele não há trevas alguma. 1 João capítulo 1, versículo 5, traz essa referência. Nesse contexto, Jesus é apresentado como a luz verdadeira. Ele não apenas possui luz, ele é a própria luz. Ele dissipa as trevas, ilumina os perdidos e revela o pecado. A declaração, as trevas não prevaleceram contra ela, João 1,5, mostra que as forças do mal não têm poder sobre Cristo. O verbo grego pode ser traduzido como compreender, e o verbo grego pode ser compreendido como compreender, apoderar ou dominar, e nesse caso expressa que as trevas do pecado não podem resistir à luz do Filho de Deus. Nesse sentido, quando o evangelista apresenta Jesus como a luz dos homens, tem um comentário que eu quero fazer que é muito importante a respeito da luz. Eu não sei se todos nós, quando estamos diante desse texto, ou diante de algum outro texto onde o próprio Jesus se apresenta como a luz, né? Por exemplo, quando ele disse: eu sou a luz do mundo. Eu não sei se nós temos noção do que Jesus realmente está falando, mas eu quero trazer um comentário nesse sentido, que eu acredito que vai nos ajudar muito a compreender o que Jesus está falando quando ele diz que é a luz, e o que o apóstolo João queria dizer quando ele apresenta Jesus como a luz dos homens. Quando Jesus disse: eu sou a luz do mundo,
E quando o evangelista disse que Jesus é a luz dos homens, o que eles estavam querendo dizer? Nós precisamos ter a compreensão do que é a luz ou do que a luz significa para nós. Aliás, não só para nós seres humanos, mas na verdade para todas as espécies de vida do nosso planeta. Então, para que nós possamos compreender o que Jesus quis dizer quando ele disse, eu sou a luz do mundo, e o que o apóstolo João quis revelar quando ele disse que Jesus, o verbo divino, é a luz dos homens ou a luz do mundo, nós precisamos compreender, nós precisamos entender o que é a luz para nós, o que a luz significa para nós, seres humanos, como também para os animais e, na verdade, para todas as espécies de vida. Sem a luz, a vida nesta terra seria impossível. Do modo que nós fomos criados, do modo que Deus nos formou, dentro do espaço físico que Deus estabeleceu a terra e a vida na terra, a luz, ela é essencial. Ela não apenas torna possível a vida ao sustentar os processos bioquímicos que são fundamentais para a vida, como também é o elemento indispensável para que os seres humanos e outros animais enxerguem, interajam de maneira plena com o ambiente. Sem a luz não existiria a fotossíntese, nem a riqueza de cores e formas do mundo visível. Em outras palavras, nós estamos dizendo que a luz, ela é necessária para a vida na Terra. E aí, nesse sentido, não só para a vida humana, mas para todas as espécies de vida. Lembra que, nesse caso, a primeira coisa que Deus criou foi a luz? Exatamente porque, da forma que Ele projetou, da forma que Ele pensou a criação, toda a vida na Terra só seria possível, ou só se tornou possível, por causa daquela luz que Ele criou. Sem a luz, o processo ou os processos bioquímicos que tornam possível a vida na Terra seria impossível. E não só para a existência da vida, mas também para a nossa visão. As cores, as formas, tudo isso, no caso, apresenta para nós, chega até nós na forma de luz. E o nosso cérebro decodifica através de um processo bastante complexo, que não vem o caso a gente falar aqui agora, formando, no caso, as imagens do nosso cérebro. E aí trazendo a nossa compreensão das coisas e das cores que estão em nossa volta, nos permitindo interagir com as coisas criadas por Deus nesse sentido. Em outras palavras, o que João está dizendo, que Jesus é necessário para nós. A mesma coisa é o que Jesus quer dizer. Quando ele disse, eu sou a luz do mundo, ele está dizendo, eu sou necessário para o homem. E nesse sentido, eu diria que nós estamos vivendo um período de grande turbulência social, política, moral, exatamente porque os homens estão rejeitando a vida. E sem Jesus não tem vida, nem vida espiritual, nem vida física ou nenhuma outra espécie de vida, porque a vida está nele e dele ela emana para nós, e nesse sentido, através da luz de Cristo, nós podemos viver plenamente nele aqui nesta terra. Então esse é o nosso comentário do segundo ponto da nossa lição, que será apresentado agora no dia 8 de fevereiro do ano 2026 nas nossas igrejas. Se você gostou do meu comentário, curta aí esse comentário, comente e também compartilhe com seus contatos, tá certo? E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e vamos juntos crescer nessa corrente do bem pela propagação e anunciação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Elias Xavier e aguardo você no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.